Notícias envolvendo Carrascal, Darwin Núñez e Luiz Henrique. Bora ver isso aqui, partiu! Jorge Carrascal, isso porque o Jorge Carrascal foi eleito o jogador do mês pelo Flamengo. O jogador recebeu o prêmio de jogador do mês, além de ter recebido também o prêmio de gol do mês, aquele gol que ele fez contra o Vasco da Gama no mês passado. Trouxe ele aí esses dois prêmios individuais. Óbvio que o Carrascal é um dos jogadores que nesse início de temporada mais tem se destacado. Eu acho que Carrascal, Everton Araújo, o Royal nos últimos dois jogos entrou muito bem também. O time vai se ajustando, o time vai se alinhando. E o Everton Cebolinha começaram a temporada muito bem. O time vai se ajustando, o time vai se alinhando. E a tendência aí é que a gente tenha aí o time, acredito que na ponta dos cascos aí agora, para o final de fevereiro e início do mês de março. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do Wesley, porque ontem saiu a informação que o Manchester City está interessado na contratação de Wesley e que a equipe inglesa estaria disposta a pagar 50 milhões de euros pelo jogador. Isso dá hoje na casa de 300 milhões de reais. Óbvio, quando sai qualquer coisa relacionada a um cria da base, recentemente vendido, começam as perguntas, começam as especulações. Quanto que o Flamengo tem? O Flamengo tem algum percentual nessa negociação? O Flamengo vai ganhar alguma coisa com isso? Então, a informação é a seguinte: o Flamengo deve ter aí 2% só dessa negociação, que é o mecanismo de solidariedade. 300 milhões, 2% dá algo, 4% na verdade. 4%. Vai dar algo aí na casa de 12 milhões de reais. Eu ainda nem sei se o Flamengo teria que dividir alguma coisa com o Tubarão de Santa Catarina, onde o Wesley jogava antes de vir para o Flamengo. O fato é que o Wesley está muito bem na Roma, tem se destacado bastante no futebol europeu e o Manchester City do técnico Pep Guardiola está interessado em sua contratação. Vamos ver se a negociação vai andar. O Flamengo não tem percentual nenhum na negociação. O Flamengo não tem 20%, 30%, 20%, 10% do Wesley. O Flamengo não tem isso, mas vai ganhar sim uma pontinha do negócio por conta do mecanismo de solidariedade caso a negociação se conclua e aconteça. A Roma não quer vender o Wesley por 50 milhões. Eu vi alguém falando de 75 milhões ou 70 milhões de euros. O Wesley se tornando um dos laterais mais caros do mundo. Garoto com muita qualidade e está se destacando bastante no futebol europeu. Antes de eu falar sobre a situação do Luiz Henrique. Rapaziada, só fazer um comentário aqui do Wesley e do Carrascal. Cara, o Wesley chegou desacreditado no Flamengo, né? Bizarro, deu a volta por cima. Assim, torcida tacando pau nele, não querendo ver ele vestindo a camisa do Flamengo. Aí ele começa a jogar muito bem, é campeão no Flamengo, campeão jogando muito, e é vendido para Roma. Agora, quem não sabe, joga de lateral esquerdo lá, não está sendo usado de lateral direito. E, cara, agora pode ir para um grande da Europa, assim, por uma quantia absurda, cara. É o que eu falo, que tem que dar tempo ali pro jogador, entendeu? Tem que dar tempo pro jogador. O jogador, ele é bom, ele não é ruim, ele se tornou profissional, tá jogando no Flamengo, ele não é ruim, pô. Ele não vai ser ruim, entendeu? No caso do Wesley, só precisava de tempo. Ali de trato ali com o garoto, com o moleque. E o Carrascal, pra mim, é um dos melhores jogadores do Flamengo hoje. Hoje, tá jogando mais que o Paquetá. O Paquetá teve pouca minutagem em jogo, mas eu acho o Carrascal muito liso, muito bom jogador. Pra mim, tem que ser titular do Mengão. Não sei quem sai, mas tem que ser titular o Carrascal, na minha opinião. Henrique, falar também sobre a situação do Darwin Núñez, o Darwin Núñez que respondeu ao Flamengo, e o Flamengo meio que decidiu ali sobre a contratação do centroavante. Deixa eu falar com você da aba Produtos, porque A2 você encontra camisa e você vai ajudar, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação do Darwin Núñez, porque assim, o Flamengo fez uma sondagem, o Flamengo foi atrás do Al Hilal para poder contratar o uruguaio Darwin Núñez. A situação do Darwin Núñez é a seguinte: ele está fora, ele não foi inscrito na Liga Saudita, como se fosse o Campeonato Brasileiro lá. Ele foi inscrito apenas na Champions League Asiática. Com isso, de agora até a Copa do Mundo, o Darwin Núñez, caso permaneça no Al Hilal, ele vai jogar apenas 6 partidas, apenas 6 jogos. O staff do jogador está preocupado, o próprio jogador está preocupado e o próprio Al Hilal quer encontrar um rumo para o Darwin Núñez. O que acontece?
a janela de transferência está fechada. O Flamengo fez uma sondagem ao Darwin Núñez e o Flamengo estava disposto, inclusive, a contratar o uruguaio. O que acontece é que o jogador ele tem um salário de 16 milhões de euros por ano. Cara, ele ganha 8 milhões de reais por mês. Aí então, assim, é um salário muito alto e muito fora da realidade do que o Flamengo pode pagar. Se o Al Hilal pagasse 6 milhões e o Flamengo pagasse 2, eu acho que o Flamengo até toparia o empréstimo até o final do ano. Agora, o Flamengo não vai pagar 8 milhões de reais para um jogador que chegaria emprestado. Então, a informação é, o Flamengo quis sim a contratação do Darwin Núñez, o Flamengo foi atrás sim de contratar o Darwin Núñez, o que aconteceu foi, o jogador tem um salário muito alto. Vi que até que a Raíssa estava postando sobre isso ontem, explicando essa situação do jogador, diferente do Marcos Leonardo, que o Flamengo tinha uma negociação avançada, chegou lá, o Marcos Leonardo não quis vir jogar no Flamengo. Aí é uma outra situação. O Darwin Núñez, o Flamengo quis, o Al Hilal até topa negociar, porque o jogador está sem espaço lá após a chegada de Karim Benzema. O que está pegando é justamente o valor do salário, que é um valor exorbitante, é um valor muito alto, que atrapalha neste momento a negociação. Uma outra situação para a gente falar sobre contrato. Rapaziada, cara, o Darwin Núñez tá maluco, né? E o Al Hilal também. Porque, cara, 8 milhões de reais, cara. Mesmo se o Flamengo pagasse metade, 4 milhões de reais, e o Al Hilal pagasse 4 milhões de reais pro empréstimo, já é algo muito caro. E, nem precisa do Darwin Núñez também, cara. Tem Pedro já, tá ligado? Darwin Núñez ia aceitar ser reserva? Pra mim, ele é reserva do Pedro. Eu não tiro o Pedro pra botar o Darwin Núñez, não. Eu quero que o Darwin Núñez se exploda. Pedro, pra mim, poucos atacantes hoje tomaria a titularidade do Pedro. Poucos atacantes. Só penso no Mbappé. Um Mbappé, um Lewandowski, um Harry Kane. Mas quem? Só esses três tiraria a titularidade do Pedro hoje, que vem na minha cabeça assim. Darwin Núñez, Darwin Núñez, dá licença, né, bro? Dá licença, Darwin Núñez, Vai ser reserva aí do Al Hilal. E, cara, uma situação muito parecida com o Neymar. O Neymar chegou a não ser inscrito no Campeonato Saudita, somente na Champions League Saudita. E aí ele resolveu sair, porque tinha um número limite de estrangeiros. Aí o Neymar falou, não tem como então, vou meter o pé. Já não quero nem estar aqui, tô aqui só pelo dinheiro. Ele falou, vou jogar poucos jogos ainda. Uma situação muito parecida do Marcos Leonardo do Darwin Núñez com o Neymar. É a situação envolvendo Luiz Henrique, informação de Bruno Castanha, Robinho e Luiz Antônio. Deixa eu dar os créditos aqui para os pais dessa notícia. Luiz Henrique é o sonho do presidente BAP para o Flamengo. O Flamengo quer fazer essa contratação ainda esse ano. Uma contratação considerada mais uma para parar o aeroporto. Já teve o Lucas Paquetá e a ideia da diretoria é justamente essa, fazer mais uma contratação, contratar mais um reforço que chegaria e pararia o aeroporto pela qualidade do jogador. O que acontece é o seguinte, quando o Flamengo estava negociando com o Internacional para contratar o zagueiro Vitão, lembra daquela novela? Vende, não vende, negocia, não negocia, faz, não faz, aquela coisa toda. E aí, o que o Boto fez? Com a incerteza na negociação do Vitão, o Boto foi ao Zenit para saber sobre o Nino e sobre o Robert Renan, zagueiro que está no Vasco hoje. E aí, o Boto foi lá e conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa de lá. O Boto perguntou, falou, vem cá, e o Luiz Henrique? Qual é a situação real do Luiz Henrique? O Zenit falou, olha, o Palmeiras fez uma proposta de 30 milhões de euros e a gente não vendeu. A nossa ideia é vender ele apenas no meio do ano. E aí, o Boto foi no empresário do Luiz Henrique para procurar saber se o Luiz Henrique queria vir jogar no Flamengo, se o Luiz Henrique tinha o desejo de voltar para o futebol brasileiro. A preferência do Luiz Henrique agora e dos seus empresários é ele permanecer no Zenit até a Copa do Mundo. Ele vem sendo convocado para a seleção brasileira, mesmo jogando no Zenit. Então a preferência dele é permanece no Zenit e tenta uma saída do Zenit para a Premier League. Tenta uma saída do Zenit para o futebol inglês.
Caso isso não aconteça, o futebol brasileiro volta a ser uma opção para ele. O futebol brasileiro volta a ser uma possibilidade para ele. O Flamengo não vai entrar sozinho nessa briga, porque o Palmeiras já fez uma proposta de 30 milhões de euros, o Zenit não aceitou, mas o Flamengo já sabe e o presidente BAP quer a contratação do Luiz Henrique, tanto que deu ordem para que o Boto fizesse esse primeiro contato junto à equipe do Zenit. Vamos ver. Rapaziada, loucura. Tipo assim, o Luiz Henrique, ele ídolo do Botafogo. Não voltaria pro Botafogo, voltar pro Flamengo seria assim, um tapa na cara da torcida do Botafogo. E é um caso curioso porque ele era do Fluminense, tinha tudo para se tornar ídolo lá, aí a torcida ficou bolada com ele, foi pro Botafogo. Aí foi pro Botafogo, se tornou ídolo, a torcida pode ficar bolada com ele, dele ir pro Flamengo, tá ligado? Só falta jogar no Vasco. Mas aí ninguém quer, né? Jogar no Vasco. Mas, cara, Luiz Henrique, eu acho que é muito caro pagar algo além de 30 milhões de euros. Ele chegou ao Zenit por 33 milhões de euros. O Palmeiras já tá de olho, como o Flazoeiro disse. Cara, eu não contrataria. Pra mim, não faz sentido. Já tem o Paquetá ali que faz a mesma função dele. Já tem outros jogadores, assim, que não são muito distantes assim, de qualidade. Pra mim, não é muito distante um Carrascal, um Plata, um Luiz Araújo, comparado ao Luiz Henrique, por essa quantia. Se fosse mais barato, assim, 20 milhões, ali 15 milhões, tudo bem, mas 30 milhões pra cima, não vejo sentido. Eu já vi os números dele. Tem mais de 200 jogos, eu acho que tem 30 gols e 30 assistências, assim, para um ponta. São números ok para baixo, não considero uma contratação muito boa por essa quantia. Eu acho que tem que ver se o Paquetá vai render no Flamengo. Se o Paquetá jogar muito e entregar frutos ao Flamengo, aí eu vejo sentido fazer um movimento de uma quantia muito alta, como fez com o Paquetá. Mas se não render frutos, não faz sentido dar uma cartada dessa de 30 milhões para cima com o Paquetá tendo dado errado, entendeu? Eu acho que é um movimento muito grande que não precisa ser feito. Ver como é que vai ficar essa situação, mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Flamengo faria uma boa investida, pagando ali 35, 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Luiz Henrique seria um jogador que chegaria para o Flamengo para somar e crescer ainda mais o elenco? Você é a favor da contratação dele? Comenta bastante. Quero saber de você, porque hoje o técnico Felipe Luiz segue o planejamento, os treinamentos visando o jogo do próximo domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Ontem o Botafogo perdeu de 1-0 para o Fluminense. E aí vão jogar domingo contra a gente. Eu acho que um jogador do Botafogo também se machucou no jogo de ontem, o jogador titular do Botafogo se machucou no jogo de ontem. E a gente, é claro, vai enfrentar o Botafogo nesse próximo domingo no Engenhão, às 5h30 da tarde, tá certo? É nóis, rapaziada. Comentei o que vocês acham mesmo. Deixa o like, se inscreve e vamos amassar o Botafogo domingo, hein? É nóis.